Então, continuar o nosso estudo que temos feito aqui no livro de Lucas. E você pode abrir a sua Bíblia então, por favor, no Evangelho de Lucas, como alguns gostam de dizer, né? Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. E eu queria compartilhar com meus irmãos, né, a continuidade do capítulo 7. Nós falamos sobre o centurião, nós falamos sobre Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E se Deus, né, com a graça do Senhor, eu queria compartilhar com vocês sobre João Batista. Então, Lucas 7, versículo 17. Então diz assim, Lucas 7, 17 em diante. E ocorreu dele esta fama por toda a Judéia, por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, de males, de espíritos maus, deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se-lhe o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que de mim não se escandalizar. E tendo retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos pastos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu os publicanos, e todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, comparareis os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Eu fiquei em casa tentando, nas palavras de Jesus, entender o que o Senhor tem para nós, tendo em vista que nós estamos pregando expositivamente todo o Evangelho de Lucas. Quando o Senhor ele ressuscita, não é, aquele menino, né? Nós falamos na última quarta-feira, o filho da viúva de Naim, é assim chamado essa porção das Escrituras. A fama de Jesus, que já era muito grande, parece que isso aumenta ainda mais. É um milagre tão poderoso, é algo tão tremendo que Jesus realiza, que as multidões diziam: Um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E a fama de Jesus cresceu de uma tal maneira que chegou aos ouvidos de João Batista, que estava preso. E esta era a realidade de João. Ele estava preso. Se você acompanhar comigo, aqui em Marcos, no capítulo 6, eu queria já de início deixar fresco na sua memória esse momento da vida de João, não só o presente em que ele via esses 12, mas também o fim, né, da sua carreira, do seu ministério. Marcos 6, versículo 14, diz assim: E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Então João foi morto. E aqui começa então a história de como que isso aconteceu. Outros diziam Elias, e diziam outros é um profeta, ou como um dos profetas, ainda falando de Jesus. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, que mandei degolar, e ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João, e encerrá-lo, amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porque tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias,
o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa mente, e o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes, aos tribunos, aos príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, dançou e agradou Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até mesmo metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Enviou-lhe logo o rei, o executor, e mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi, degolou-o na prisão, e trouxe a cabeça num prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e puseram no sepulcro. Nós já conhecemos a história de João Batista, nós sabemos o fim do seu ministério, e eu queria então refletir nesse texto, nessas palavras do Senhor Jesus acerca de João, tendo todo esse contexto na nossa mente, muito bem fresca, nós acabamos de ler. Então João está preso nesse momento, ele ainda não foi executado por Herodes. E ele manda então mensageiros até Jesus, perguntando se de fato Jesus era aquele que havia de vir. João mesmo já tinha testificado, antes de ser preso, que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus era o Messias, o prometido. Ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Ele disse que Jesus, que ele batizava com água, mas que Jesus batizaria com fogo, com o Espírito Santo. Mas parece que, por ele estar preso e não saber qual é o fim, ele que antes estava na ativa, pregando e servindo a Deus e fazendo a obra, mas nesse momento da sua vida ele está preso, sem saber qual será o desfecho daquela prisão. A dúvida, o medo se aposta do coração dele, e ele então ele manda discípulos até Jesus, para perguntar se de fato Jesus era o Cristo prometido. Afinal, João, ele exerceu todo o seu ministério, preparando e anunciando o aparecimento do Cristo prometido. E agora está com dúvidas no seu coração, e os mensageiros, quando chegam até Jesus, Jesus não dá uma resposta óbvia. Senhor, João mandou perguntar se tu és o Cristo. Sim, sou eu. Mande João ficar tranquilo e diz a ele que de fato eu sou o Cristo. Jesus não diz isso. Ao invés disso, o Senhor, ele exerce o seu poder, e ele começa a curar os enfermos, aos cegos, aos paralíticos, os mortos ressuscitam, e os discípulos de João estão presenciando todas essas maravilhas. Os discípulos de João estão contemplando a manifestação da obra de Deus. É preciso entender, meus irmãos, que João aparece anunciando Cristo depois de 400 anos sem haver profeta, 400 anos de 3 a 4 gerações sem verem manifestações de Deus, sem ouvirem uma voz profética. Então isso traz uma ênfase, a manifestação desses milagres, ele tem um poder muito maior do que nós podemos imaginar. E os discípulos de João estão ali presenciando tudo isso, e o Senhor então diz a eles: olha, vai lá e diz para João tudo que vocês viram, diz para ele tudo que vocês estão contemplando aqui com seus olhos, e fala para ele: bem-aventurado o homem que não se escandaliza em mim. Eu tentando entender o que o Senhor disse, alguns comentaristas dizem que essa expressão quer dizer mais ou menos assim: bem-aventurado o homem que não se desvia. Diga para João então, para que ele permaneça firme, confiando, porque tudo está acontecendo de acordo com os planos de Deus. Eu quero então, nesse primeiro momento, nessa introdução, trazer essa reflexão para nós. Neste mundo, meus irmãos, nós vamos passar por provações. Por mais que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, este mundo, ele foi destruído pelo pecado. Nós somos ainda pecadores, o pecado ainda toca na nossa vida, o mundo jaz no maligno. Jesus disse que no mundo nós teríamos tribulações. João é um grande homem de Deus. Nós vamos ver que João é o maior profeta que existiu. João é um homem que exerceu o maior e o mais privilegiado ministério, que foi o ministério de preparar o caminho para o Deus encarnado visitar o seu povo. Todavia, entretanto, ele está preso e está com dúvidas no seu coração, está com medo no seu coração. E se João está passando por provações assim, também passo, você também passa, você também passará. Nós vamos passar por momentos assim. Isso não significa que Deus perdeu o controle, isso não significa que o Senhor deixou de ser Deus, porque apesar de João estar preso, os paralíticos estão andando, os cegos estão enxergando, os mortos estão ressuscitando. Apesar de João estar preso, o evangelho está sendo anunciado e pregado por todo Israel. Deus não é definido a partir da minha vida. Independente de como está a minha vida, independente do momento que eu estou enfrentando, o Senhor continua sendo um Deus soberano,
que ama cada um de nós, que tem um plano de salvação para a humanidade, que tem todo um plano sendo feito e realizado a cada geração, a cada dia, a cada ano que passa. O Senhor, Ele continua sendo Deus absoluto, eterno, e não é a minha vida que vai definir a Deus. E eu falo dessa forma porque a gente não é ensinado a descansar, a confiar e a alegrar e nos alegrar em Deus quando estamos sofrendo, né? Nós ouvimos mensagens de que Deus vai nos dar a vitória, nós ouvimos pregações de que Deus vai dizer sim para toda oração que fizermos a Ele, nós ouvimos hinos que dizem que para nós é vencer e vencer e vencer. Mas você percebe que não foi assim com João, ele está preso. Não foi assim com o nosso Senhor. O nosso Senhor, eu falei agora há pouco com o nosso irmão Diácono Vlamir, o nosso Senhor, mesmo sendo inocente, ele foi condenado. Mesmo sendo inocente, ele morreu por causa da injustiça dos homens, por causa da maldade do coração dos homens. Nós vemos os discípulos de Jesus, os apóstolos, sendo presos, sendo açoitados. Nós vemos Roma perseguindo os cristãos e matando os cristãos. Então, nós temos que estar preparados para tudo. Nós temos que ter o nosso coração firme em Deus e não deixar que as coisas que agora estão dando errada roubem de nós a certeza e a convicção de que haverá galardão, haverá recompensa. Porque assim que os discípulos vão embora, assim que os discípulos de João vão embora, assim que os discípulos de João vão lá contar para João o que eles viram, o que eles ouviram, que certamente quando João Batista lá na prisão escutou desses homens, o coração de João ficou tranquilo, o coração de João ficou reconfortado ali, ouvindo que de fato Jesus era o Cristo. Mas quando os discípulos de João vão embora, Jesus começa então a trazer um discurso exaltando a vida e o ministério de João Batista. Jesus nunca fez isso com ninguém. O Senhor nunca exaltou nenhum profeta, nunca elogiou nenhum discípulo. Mas João Batista, o Senhor, ele traz uma palavra de exaltação para João. E aí o Senhor diz o seguinte: o Senhor fala para as multidões: o que vocês foram ver no deserto? E o Senhor faz 3 perguntas, e com essas 3 perguntas eu queria então fazer 3 aplicações aqui para a nossa vida. A primeira delas, o Senhor diz assim, no versículo, deixa eu só mudar aqui a página da Bíblia, que hoje eu estou usando a Bíblia de papel, eu já perdi a prática. Amém? O versículo 25 diz assim, o versículo 24: e tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? O que vocês foram ver no deserto? O ministério de João era no deserto. Então o que vocês foram ver lá? Uma cana que é abalada pelo vento. O vento, quando batia, tombava a cana, quebrava a cana. Obviamente João não era semelhante a isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo: vocês foram ver uma cana abalada pelo vento? Não, certamente não. João era um homem convicto. João era um homem que tinha princípios e valores no seu coração. João era um homem que dizia: o certo é certo, o errado é errado. O mundo não mudava João, mas João era um pregador da verdade, um pregador do evangelho, que não se vendia, que não deixava de falar a verdade por medo da morte. Tanto é que nesse momento aqui que Jesus está dizendo essas palavras, ele está preso porque não deixou de falar a verdade. Você leu comigo a história aqui em Marcos, que ele denunciava aquele casamento de Herodes, que era adultério. Aquela mulher, ela era casada, e não sei como que eles se juntaram, mas aquele casamento não era lícito aos olhos de Deus. E João, mesmo diante do rei, João denunciou o pecado, mesmo sabendo do ódio que Herodias tinha dele, ele continuou pregando a palavra. João não se dobrou diante da pressão de Herodias, de Herodes, daqueles que o bajulavam. Ele permaneceu firme anunciando o evangelho. E eu olho para essas palavras de Jesus, porque Jesus está enaltecendo João. Então, nós como igreja, precisamos também, como João Batista, pregar o evangelho de Deus e não se vender, não deixar de falar a palavra por medo de desagradar as pessoas, não deixar de anunciar o evangelho do Senhor com medo de retaliações. Nós temos que pregar a palavra, anunciar o evangelho aos homens, falar acerca do perdão que há por meio de Jesus Cristo, da sua morte, e falar do fim do homem sem Deus, que é o inferno. A igreja não pode se dobrar. A igreja, à semelhança de João, precisa permanecer firme no evangelho genuíno do Senhor Jesus. E ele diz mais: o que vocês foram ver? Versículo 25: mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Era assim que Herodes vivia a vida dele, cheio de polpa. É assim que os príncipes, é assim que aqueles líderes políticos de Israel viviam a sua vida, na ostentação dos bens materiais, na vaidade, sabe? Viviam a sua vida valorizando o externo, valorizando aquilo que tinham e não aquilo que eram. Mas João não era assim. João vivia no deserto,
E João tinha as suas vestimentas, e alguns até acreditam que João se vestia dessa forma, como protesto para toda a burguesia de Israel, para toda a inclinação, para esse apego da vaidade, em colocar o homem ali, idolatrar o homem. João se vestia com pelos de camelo, ele tinha um cinto de couro, e João ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Nós conhecemos muito bem esse estilo de vida de João. E eu lembro que, tentando refletir, uma das razões pela qual João assim se vestia, não era só um protesto aos olhos de toda aquela liderança corrupta de Israel, mas alguns acreditavam que aquele era um meio de João viver justamente no deserto, porque ele passou a maior parte da sua vida no deserto. A pele de camelo, o couro, o protegia do sol, o protegia dos intempéries do tempo que mudava. Aquilo era uma proteção para ele. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, porque é o que tinha ali. Então eu notei algumas coisas aqui. Primeiro, João se vestia de pelos de camelo. Isso era uma proteção natural para João. A dieta de João também era diferenciada. Se eu olhar para a vida de João, se eu olhar para as vestimentas de João como um princípio espiritual para a minha vida, porque a palavra está destacando, a palavra não precisava falar como João se vestia, Jesus não precisava falar como João se vestia, mas a palavra está me falando. Então, se eu olhar para isso como a palavra tentando me mostrar um princípio espiritual para eu aplicar na minha vida, como João, eu também preciso ter uma vestimenta, uma proteção espiritual sobre a minha vida. Eu preciso viver nesse mundo, um mundo onde o pecado está toda hora batendo a porta do meu coração, um mundo onde toda hora está tentando mudar a minha vida, me desviar do caminho. Eu preciso também ter roupa de camelo, eu preciso também ter vestimento espiritual, eu preciso também ter armadura espiritual, porque a Bíblia fala que é preciso ter proteção. A Bíblia fala que é preciso ter armadura. A Bíblia fala que é preciso ter uma vestimenta branca. Então sim, é preciso um espírito firme, um espírito revestido de poder. É preciso estarmos revestidos com a vida de Jesus. É preciso estarmos revestidos com a palavra de Deus na nossa mente, no nosso intelecto. É preciso estar revestidos com a verdade, porque como profetas que somos também nesta geração, precisamos ser diferentes. A nossa vida precisa ser diferente. Os nossos hábitos precisam ser diferentes. A nossa rotina precisa ser diferente. A nossa maneira de viver a nossa vida precisa ser diferente. Se eu olhar para a dieta de João também, de maneira espiritual, eu também tenho uma dieta espiritual. Nem só de pão eu vivo, mas eu vivo também de toda palavra que sai da boca de Deus. O crente, a igreja, nós precisamos, à semelhança de João, porque Jesus está enaltecendo João. Jesus está dizendo, olha, João é o maior entre os homens, o maior profeta foi João. Então eu preciso olhar para a vida de João e tirar princípios para a minha vida. Eu preciso também ter uma alimentação diferenciada. Eu preciso consumir também aquilo que edifica o meu espírito. Eu preciso também me alimentar daquilo que fortalece a minha fé, da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho. Eu preciso gastar tempo na presença do Senhor, fortalecendo também minha alma, edificando a minha fé, consagrando a minha vida, me alimentando da palavra do Senhor, bebendo da palavra do Senhor, alegrando o meu coração com a palavra do Senhor. Eu preciso viver a minha vida com uma dieta espiritual que o mundo não entende. As pessoas não entendiam, as pessoas chamavam João de endemoniado. Esse cara é louco, esse cara é maluco. Mas João estava sabendo muito bem o que estava fazendo, e nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para aquilo que Deus tem para a nossa vida e sermos aprovados como João está sendo aprovado. O Senhor diz assim: vocês foram ver um profeta, versículo 26, vocês foram ver um profeta, assim vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, a qual preparará diante de ti o teu caminho. Em Malaquias capítulo 3, no versículo 1 diz: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus está dizendo: João é aquele que veio preparar o caminho. E muitos entendem que, para que a gente possa entender a referência, o título que está sendo dado a João, era daquele homem ou daquele grupo de pessoas que, quando o rei ia visitar determinado lugar, eles iam na frente antes, preparando o caminho para que a carruagem do rei pudesse passar. Então João foi esse homem, ele veio pregando a palavra, o silêncio foi quebrado através do ministério de João, e João vem trazendo a mensagem do arrependimento. João não vem falar outras coisas, João não vem falar sobre política, João não vem falar sobre ideologias, João veio pregar acerca do arrependimento, João veio pregar acerca de se voltar para Deus, e ele vai quebrantando aquele povo com suas palavras. Deus vai trazendo um renovo no meio de Israel, e ele prepara o caminho para o aparecimento de Jesus, que dá prosseguimento ao que João disse, ao que João iniciou, porque Jesus também continua pregando a palavra do arrependimento. Sim, meus amados irmãos, o maior ministério que um homem pode receber é de pregar o Evangelho, é de falar acerca do Senhor. Então,
o Senhor Jesus está dizendo, olha, não era qualquer mensagem que João veio falar, João não veio dizer qualquer coisa, ele veio preparar o caminho para que eu pudesse estar aqui hoje, ensinando as verdades do reino, pregando a palavra para vocês. Não houve um profeta maior do que João, não houve uma pessoa que teve uma importância maior do que João. Agora, meus amados irmãos, pense bem comigo, este homem que está sendo enaltecido pelo Senhor, está preso. E aí eu fiquei pensando em casa, será que os pregadores de hoje não leem a Bíblia? Porque João é o maior profeta, e mesmo assim não está sendo poupado da dor, não está sendo poupado da prisão. Nós sabemos o fim que João teve, e nós olhamos hoje para a igreja que prega uma prosperidade, que prega um enriquecimento, que prega um alavancar financeiro, um alavancar do seu status social, um triunfalismo que parece que não há sofrimentos. E você percebe que não é assim. É preciso ter fé. Jesus está dizendo para João, não perca a sua fé. Continue firme, continue convicto. João, fique firme, acredite. E você sabe como que, olha, você vê o amor de Deus. Eu fiquei em casa pensando, Senhor, por que o Senhor não falou todas essas coisas bonitas que o Senhor falou de João, para os discípulos de João contarem para ele? João, o Senhor não só é o Cristo, porque nós vimos ele fazer coisas extraordinárias que somente Deus poderia fazer, mas ele disse que você é o maior profeta que já existiu, entre os nascidos de mulher, todo mundo nasceu de uma mãe, você é o maior que existe, que você é o anjo que veio preparar o caminho dele, João. O Senhor falou sobre o seu ministério, que você é um cara convicto, de que você não está lá todo cheio de enfeites, você está no deserto pregando a palavra. Olha, Jesus falou tantas coisas bonitas. Por que Jesus não falou isso para João? Porque ele não podia ouvir isso. Ele está sendo provado e testado pelo Senhor. Naquele momento ele não poderia ouvir estas coisas. Naquele momento ele só precisava ouvir o que era preciso para se manter firme, convicto, até o fim do seu ministério. Então tem coisas que a gente não entende. Por que Deus não faz, pastor, na minha vida? Por que Deus não diz sim? Por que Deus não mostra alguma coisa? Porque Ele não pode. Você está sendo provado, você está sendo testado. É prova da fé. É preciso crer, é preciso continuar acreditando, mesmo, quem sabe, numa condição semelhante à de João. Estou preso, mas eu fiz a obra, eu anunciei acerca da vinda do Senhor, eu não me vendi, eu não negociei o meu ministério, e eu confio que o Senhor me recompensará. E certamente João foi recompensado, mas ele não foi recompensado nessa vida, porque ele morreu degolado. Não foi recompensado nessa vida. E eu quero dizer para você que existem situações que a recompensa vem nessa vida. Existem momentos que você passa de provação, e quando a provação passa, Deus te exalta. Deus, Ele mostra para todos que você é escolhido dEle, que você é amado, e Ele abençoa a tua casa com a prosperidade, Ele abençoa a tua vida, as coisas dão certo, as portas se abrem, mas tem coisas que não vai ser para agora, tem coisas que só vai ser para a eternidade. Existem galardões, existem recompensas e palavras que vão te elogiar, que vão te exaltar, que só serão lá na glória. E a Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E sim, meus irmãos, muitas vezes Deus tem para nós o glorificar do nome dEle até mesmo com a nossa morte. Porque Deus poderia glorificar o nome dEle tirando João da prisão. E Deus poderia fazer isso. Porque Deus fez isso lá na frente, tirando Paulo da prisão. O Senhor, Ele sabe tirar as pessoas da prisão. Ele tirou Pedro lá na frente. Pedro estava com 16 soldados, o Senhor tirou Pedro, mandou um anjo só. Pedro passou no meio de todo mundo, ninguém acordou. O Senhor sabe tirar as pessoas da prisão. Mas Deus não tinha isso para João. João, você vai me glorificar com sua morte. Você vai glorificar o meu nome com sua morte. Você não vai ouvir aqui, mas as pessoas vão ouvir o que eu vou falar de você. Você é um grande profeta. Você é um grande homem de Deus. Você é um grande homem de Deus. E creia nisso, meus amados irmãos. Haverá uma hora que o Senhor também, no seu grande tribunal, o Senhor vai dizer, vindes, bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a eternidade. Nem tudo vai ser para agora, nem tudo vai ser agora, mas certamente, naquele dia, quando encontrarmos com o Senhor, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai dar o galardão, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Haverá recompensa, haverá galardão. E enquanto estamos aqui, nós permanecemos fiéis.
nós permanecermos firmes, porque ainda que na nossa vida não esteja acontecendo, nós sabemos que Deus está vivo, e está curando o cego, e está curando o paralítico, e está ressuscitando os mortos, e está fazendo a obra de Deus. O Senhor está estabelecendo o seu reino, ainda que na minha vida agora não esteja acontecendo, o Senhor continua sendo Deus vivo, fiel, maravilhoso, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de graça para nos oferecer. Mas olha que interessante, quando Jesus está falando de João, o Senhor, ele fala sobre o ministério de João e a geração presente. O Senhor diz assim: olha, eu quero dizer mais algumas coisas para vocês. O ministério de João foi efetivo na vida de algumas pessoas. Os publicanos, que são desprezados por vocês chamam os publicanos de pessoas endemoniadas. Os publicanos ouviram a mensagem de João. As pessoas mais pecadoras foram lá para o deserto, se batizaram, ouviram a mensagem de João, estão aqui comigo ouvindo a minha mensagem. Mas vocês, fariseus, que estão tomados pela hipocrisia, com a vida toda destruída, vocês pregam e não vivem aquilo que vocês pregam, vocês não se converteram, vocês não quiseram ouvir João. E aí, quando Jesus fala para os fariseus, que eram os religiosos, eu fico pensando se isso também não se aplica a nós, a igreja, porque nós somos os religiosos, amém? Nós somos os que estamos aqui denunciando o pecado, estamos aqui falando acerca do arrependimento. E aí o Senhor falou o seguinte: olha, o João, vocês falavam que João era endemoniado. O Senhor conta uma parábola: olha, vocês são muito parecidos com as criancinhas que começam a brincar, e alguém diz assim: vamos cantar uma música triste. Elas cantam uma música triste, só que ninguém chora com a música triste. Aí elas mudam a brincadeira: então, vamos mudar a brincadeira, então, vamos cantar uma música alegre, para a gente dançar, para a gente sorrir. Só que ninguém dança, ninguém sorri. Aí Jesus disse: olha, o João estava lá no deserto, roupa de camelo, sabe, comia gafanhoto, mel silvestre. Você diz: eu não vou ouvir esse cara é maluco, esse cara está doido, esse cara é demoniado. Tá bom. Aí veio o Filho do Homem, veio o Messias, o Cristo, vai no casamento, participa das festas, come na casa das pessoas, participou do banquete que Levi deu, entrou na casa de Zaqueu, foi na casa de vários fariseus que o convidou para uma refeição, participou do casamento. E o que as pessoas falavam de Jesus? Esse cara aí é um fanfarrão, esse cara aí é comilão, é um alcoólatra, amigo de pecadores. O que vocês querem? Né? O que vocês querem? E eu tenho essa palavra muito firme no meu coração, meus irmãos. Primeiro, como exortação para a minha vida. Segundo, para denunciar um perfil de crente que sempre está no nosso meio. Vão embora, chegam outros, vão embora, chegam outros. São aquelas pessoas que o culto nunca está bom, a pregação nunca é boa o suficiente, não tem igreja boa o suficiente para ela estar, não tem pregação boa o suficiente para ela crer, não tem um lugar que seja bom o suficiente para então ela abandonar o seu pecado e se voltar para Deus. Eu quero terminar a mensagem então com essa reflexão, porque João, ele era o profeta que denunciava o pecado. João, o seu ministério era chamar as pessoas ao arrependimento. E essa noite então, que seja para mim, para você, para as pessoas que nos acompanham na live, as pessoas quem sabe que vão ouvir essa mensagem pelo YouTube, que seja um momento de se voltar para Deus e de arrependimento sincero e genuíno diante do Senhor. Porque quando nos arrependemos, há perdão, e quando somos perdoados, somos salvos, e em Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus, podemos ter esperança de vida eterna. Agora, do contrário, irmãos, como João disse, a lenha será cortada e jogada no fogo e será queimada. A palha será recolhida do celeiro, será jogada no fogo e será queimada. Que nessa noite nós possamos entender então, primeiro, como obreiros, precisamos permanecer firmes e fiéis até o fim. Segundo, tomarmos o cuidado e o zelo de não sermos condenados na mensagem que nós pregamos. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Muito bem.